Porquanto, para Deus, não existe nada que lhe seja impossível. O 38 diz assim: diante disso, declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Amém? Só até aqui. Essa palavra é uma passagem muito conhecida, onde Maria recebe a visita do anjo enviado pelo Senhor, e que declara para ela que o Espírito Santo viria sobre ela e ela geraria dentro dela o Filho de Deus. E Maria, ela pergunta como será aquilo, porque ela era virgem, ela era moça, ela estava compromissada com José, mas ela era solteira ainda, bem jovem. E ele fala, e ele explica, esclarece para ela que o Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo a cobriria com uma sombra. E por esse motivo que nasceria dela seria chamado Filho de Deus. Uma das maiores promessas da Bíblia, que se cumpriria então na vida de uma pessoa até então desconhecida e anônima. Até então uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que aos olhos do que moravam praticamente perto dela, digamos assim, olhava, não via nada de diferente nela. Mas existia algo de diferente sobre a vida dessa pessoa. Mas esse algo de diferente que existia sobre a vida dela, primeiro, era uma vontade de obedecer a Deus. Era uma vontade de obedecer aquilo que Deus mandasse, independente qual era a ordem mandada para aquela pessoa. Ela tinha um coração que queria obedecer. Mas a palavra que o Senhor falou no meu coração está aqui no 38, aonde Maria diz assim: que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Aquilo aconteceu sobre a vida de Maria, que ela gerou Jesus, Jesus nasceu e ela foi a mãe de Salvador, porque existiu uma palavra de Deus que foi direcionada para a vida dela. E a palavra do Senhor diz que o Senhor vela pela palavra que sai da boca dele para que ela se cumpra. Então a palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração, o tema que o Senhor me deu é: sobre a tua palavra eu lanço a minha vida. Sobre a palavra que o Senhor declarar sobre a tua vida, eu quero te dizer: lança-te sobre essa palavra. É debaixo dessa palavra, foi que Deus me falou, não é sobre, é debaixo dessa palavra. Que se cubra da palavra que tem sobre a tua vida, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Aqui Maria, ela não teve medo. Ela aceitou a palavra. Ela diz assim: se cumpra em mim conforme a tua palavra. E é sobre isso que eu quero ministrar. Jeremias, no capítulo 1, ele dá uma profecia. Deus fala com Jeremias, chama Jeremias e fala que Jeremias nasceu desde o ventre da mãe dele. Deus tinha separado ele, tinha santificado, e as nações Deus daria a Jeremias como profeta. E depois que Deus diz isso a Jeremias, Jeremias contesta a Deus, fala: eu sou muito jovem, Deus, eu não vou dar conta não, eu sou só uma criança. E aí Deus fala assim: Jeremias, o que você está vendo? E ele fala: eu vejo uma vara de amendoeira. E aí Deus fala: viste muito bem, porque eu velo pela minha palavra. Quando eu estava preparando esta palavra, o Senhor trouxe à minha lembrança esse versículo. E o Senhor falou assim: Deus mostrou a Jeremias algo que ele conhecia naquela época. Algo que era de conhecimento para que ele entendesse o que Deus estava falando. A amendoeira era uma árvore típica daquela região. E a amendoeira, ela tinha uma característica especial. E era essa característica que Deus estava tentando mostrar para Jeremias, para que ele entendesse quem era Deus e o que aconteceria na vida dele. E Jeremias fala assim: eu estou vendo uma vara de amendoeira. E o Senhor fala assim: viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Significa assim, se você for pensar, o que tem a ver a amendoeira com a palavra que foi declarada sobre Jeremias? Porque a amendoeira, se você for estudar, ela é a primeira árvore que floresce quando chega a primavera. Aliás, a primavera nem chegou, o inverno ainda está no fim e a amendoeira já floresceu.
As outras árvores do campo ainda não floresceram, está esperando a primavera. Mas a amendoeira, ela já deu flores e ela já deu frutos quando as outras árvores começam a florescer. Mas a palavra amendoeira, ela quer dizer, em hebraico, se você quiser abrir lá na sua Bíblia, Jeremias, porque aqui na minha Bíblia está escrito em hebraico a palavra. Eu quero ler para vocês, porque essa palavra significa vigilante, vigilante. Por isso que Deus usa essa imagem da amendoeira. Jeremias 1:11. Aí Deus fala assim, ó, ao que respondi, vejo um ramo de shadak, amendoeira. Shadak, essa palavra, shodek, em hebraico, ela significa vigilante. Então é como Deus está falando assim como a amendoeira fica vigiando o inverno, na hora que ele está acabando, ela floresce. Ela vê primeiro. Assim eu estou velando por essa palavra. Porque a palavra que Deus tinha falado para Jeremias é: antes de você nascer, Jeremias, eu já tinha determinado o que você seria. Antes de você nascer, antes de você dizer para mim o sim, antes de você dizer para mim o amém, antes de você dizer para mim eu concordo, eu já determinei. Você vai ser profeta às nações. Existem palavras sobre as nossas vidas que vão se cumprir. Quando a palavra é de Deus, ela vai se cumprir, amém? Todas as palavras que saíram da boca de Deus sobre a nossa vida, ela vai se cumprir. Como a irmã Elisângela falou aqui, às vezes existe um tempo para essa palavra se cumprir. Existe um tempo, mas ela vai se cumprir, amém? Números capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Aqui a palavra está dizendo. Em Mateus, o próprio Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então o próprio Jesus disse em Mateus 24 que as palavras dele não vai passar. Tanto as palavras que foram determinadas sobre nós, todos os seres humanos, o nosso futuro, o céu, novo céu e nova terra, todas essas palavras vão se cumprir. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi as palavras determinadas sobre as nossas vidas. As palavras que Deus declarou sobre o nosso ministério, a palavra que Deus declarou sobre o nosso chamado, a palavra que Deus declarou sobre a nossa salvação, a palavra que Deus declarou sobre aquilo que nós somos separados para cumprir e para fazer. Essas palavras vão se cumprir. Porque de repente você tem uma palavra na tua vida e você olha para aquela palavra ela não está de acordo com o que você está vivendo no momento. Às vezes você olha para aquela palavra e você pensa: essa palavra aqui não vai se cumprir não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Essa palavra está longe da minha realidade, essa palavra está fora daquilo que eu vivo. Tem pessoas que têm promessa de prosperidade, mas em volta dele não vê prosperidade. Não é isso? Então a pessoa olha para aquela palavra e pensa assim: acho que aquela palavra não vai realizar não. Às vezes a pessoa é chamada para ser um pastor ou para ser um pregador, e ele olha para ele e pensa assim: mas eu não sei falar direito, mas eu não tenho estudo, mas eu não sei as escrituras, eu acho que isso não vai acontecer. Mas o Senhor está falando que Ele vela pela palavra que Ele falou. Então a palavra que Ele falou vai acontecer. Independente da minha capacidade ou não, o Senhor vai nos capacitar. O Senhor é aquele que escolhe. E no momento da escolha, quando Ele escolheu Davi, até Samuel quis se confundir. Porque Davi, olhando para ele, ele não parecia um rei. Mas ele foi um grande rei. Porque existia uma palavra sobre a vida de Davi, que ele seria um rei. E essa palavra, ela se cumpriu sobre a vida de Davi, porque a palavra era de Deus, amém? Essa palavra sobre a vida de Jeremias também se cumpriu, amém? O Salmo 119, ele é o maior salmo que tem na Bíblia, não é? Ele é o maior salmo. E ele fala, quase todos os versículos, ele fala sobre a palavra.
Tem todos os versículos dele, praticamente, ele fala sobre a palavra. Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A sua palavra me direciona, a sua palavra é a luz, a sua palavra me fortalece. Estou segurado nas suas promessas. Então, esse salmo, ele diz muito sobre as palavras de Deus. Amém? E eu quero que você pense as palavras que você já recebeu de Deus. Quando nós convertemos, né? Muitas pessoas vêm, às vezes entregam a profecia, umas são de Deus, outras não são, você desconsidera. Mas quando é de Deus, você vai orar, Deus vai confirmar no seu coração. De repente a profecia, a palavra que você recebeu, é um dia que você estava lendo a Bíblia, e a palavra saltou dos seus olhos, e o Senhor então falou com você, através daquela palavra, falou, isso vai acontecer na tua vida. E você tem guardado isso dentro do teu coração. E eu quero dizer nessa noite, isso vai acontecer. Não deixe o inimigo te enganar, querendo roubar a palavra que o Senhor deu para você. A palavra que o Senhor lançou sobre a tua vida, aguarde, porque ela vai acontecer. Não queira agir pelas suas próprias mãos. Abraão tinha uma palavra sobre a vida dele, que ele seria pai de uma multidão. Pai de nações, pai de multidão. Mas Abraão era estéril, a mulher dele, Sara, era estéril. Passado alguns anos, Abraão resolve, mas Sara dá um jeitinho, nós sabemos disso. E nesse jeitinho, era direito naquele momento, Agar era serva dele, então Abraão tem um filho com Agar. Mas aquela não era a vontade perfeita de Deus. Deus cumpriu depois a vontade dele. E tudo aquilo que eles fizeram só trouxe para eles problemas, né? Brigas, contendas, situações conflitantes. Então eu quero te dizer uma coisa, se você tem uma palavra, espera ela se cumprir, amém? Espera ela se cumprir. Não adianta tentar dar um jeitinho, não adianta tentar, dar um jeitinho brasileiro daquela palavra se cumprir, não. Espera, porque Deus vai cumprir. Porque quando Deus cumpre é diferente. Quando Deus cumpre, Ele já nos capacitou. Às vezes a palavra não cumpriu, porque nós ainda nos capacitamos. Deus ainda não chegou o momento dEle entregar para nós aquela promessa. Porque talvez nós não sabemos cuidar daquela promessa. Né? Davi, ele foi preparado muitos anos, batalhando para defender a própria vida. Porque depois ele seria um rei e defenderia a vida de muitas pessoas. Mas primeiro o Senhor o treinou, amém? Então o Senhor também tem nos treinado. O Senhor também tem colocado a gente em situações, às vezes pequenas, para depois colocar nós em situações maiores. E nós sabemos o que vai acontecer. E sabemos as decisões que nós vamos tomar, amém? Maria, ela confiou na palavra de Deus. Ela não olhou para o lado, ela não olhou para o outro, ela não tirou conselho com ninguém. Ela não perguntou nada. Ela não perguntou para o noivo, ela não perguntou para o pai, ela não perguntou para a mãe. Sabe por quê? Porque quando eu tenho um encontro verdadeiro com o Senhor, quando Deus fala pessoalmente comigo, não tenho dúvidas. Não existe dúvidas. Quem tem um encontro verdadeiro com Deus e Deus fala pessoalmente com a pessoa, ela não tem dúvidas que é Deus que está falando. Então, se naquele dia que você recebeu aquela palavra tão forte de Deus, você não teve dúvida, por que você está duvidando agora da palavra? Por que muitas vezes a gente duvida da palavra? Passa um ano, passa 2, passa 3, como Abraão começou a duvidar da palavra. Fala, não, eu acho que eu vou ter que dar um jeito que Deus não é capaz de cumprir. Deus cumpre. É como a palavra diz aqui, eu velo para que se cumpra a palavra. Deus tem poder para fazer coisas, como o Alisson pregou aqui domingo, né? Sobre o poder de Deus. Muitas vezes nós achamos que a palavra não vai ser cumprida, porque nós desconhecemos o poder de Deus. Eu quero que você leia em Jó, quando Jó, ele enfrenta tantas coisas que Jó enfrenta na vida dele. Ele começa a se defender, porque os amigos dele começam a contestar Jó. Um fala que ele está sofrendo porque ele pecou, outro fala que ele está sofrendo porque ele negou Deus. E ali todo aquele contexto, Jó, ele escreve uma defesa linda. Mas depois que ele se defende tudo, Deus fala com Jó. Começa no 38, capítulo 38, vai até o 40, 41, Deus falando para Jó. E o que Deus fala para Jó?
Deus não fala nada sobre Jó. Deus fala quem Deus era. Deus fala quem Ele era, como Ele fundou a terra, como Ele fundou os mares, quem Ele era, a grandeza dEle. Porque quando Jó entendeu a dimensão de que Deus era, Jó entendeu quem Ele era também. Nós temos que entender que buscar viver com Deus, que buscar andar com Deus, que buscar ter vida de oração, que buscar tirar tempos com Deus, amém? É no esconderijo, é no nosso secreto que nós entendemos quem Deus é. É no nosso secreto que Deus entende quem nós somos. É no nosso secreto que nós abrimos o nosso coração e dizemos: Deus, essa promessa sobre a minha vida não tem nada a ver comigo, porque eu não vou conseguir fazer isso. E Deus fala: você vai conseguir sim, eu vou te ajudar, eu vou te capacitar. Quando Deus manda os discípulos, Ele fala assim, ó: vocês não precisam ter medo do que vocês vão falar, porque o Espírito Santo que está em vocês falará por vocês. E nós sabemos que depois de Pentecoste, quando Pedro prega a primeira pregação dele, 3.000 almas foram salvas, porque quem falava não era Pedro, era o Espírito Santo de Deus, que falava através de Pedro. Nós vamos fazer grande obra sim, como o Alisson pregou aqui. Eu creio que todos os que foram chamados, e aqui tem muita gente chamada, escolhida, quem está assistindo, todos nós receberemos o poder de Deus. O poder não está limitado a alguma pessoa, o poder está disponível para todos. Mas resta eu saber se eu quero receber, resta eu conhecer esse Deus do poder, resta eu entender que esse Deus do poder pode morar dentro de mim, que sou um vaso de barro. Eu preciso entender isso, porque Deus quer fazer isso com as nossas vidas. Deus está necessitando, Deus está precisando de gente que fale igual a Maria: cumpra em mim, Senhor, essa palavra aí. Era como se Maria falasse assim: ó Deus, eu não posso fazer nada não, mas eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, então pode cumprir, eis-me aqui, cumpre em mim essa palavra. E Deus fez coisas lindas, nasceu Jesus através de Maria. Então, o Senhor fala para mim e para você: o que você tem de palavra sobre a sua vida, que você tem guardado no seu coração? Não deixe o inimigo roubar essa palavra não. Não deixe o inimigo confundir a tua mente não, falando assim para você: ah, não vai acontecer não, se você continuar nessa igreja, ixi, não vai acontecer não. Ó, se você continuar assim, não vai acontecer não. Ó, se você continuar desse jeito, não vai acontecer. Porque o inimigo é o pai da mentira. É o pai da mentira. Mas a função do inimigo não é só nos enganar não. A função do inimigo é fazer com que a palavra de Deus perda o crédito, não se cumpra. Eu quero que você abra lá em Jó 31, versículo 1. Em Jó, o livro de Jó, vamos lá no capítulo 1, para que entenda. O livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Jó, esse livro se passou, essa história de Jó se passou na época dos patriarcas. A história de Jó era antes da lei, porque a lei nós sabemos que vem em Moisés. Era antes da graça. Jó é um dos livros mais antigos que tem. Mas Jó, ele descreve um homem, que é o homem e a mulher, né? O homem e o indivíduo que Deus deseja. É o tipo de pessoa que Deus olha lá de cima e se agrada. Então, no capítulo 1 de Jó, Deus fala assim, vamos lá. Lá no 7. Então, Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás lhe deu a seguinte resposta: de perambular pela terra e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou Yahvé questionando: será que Jó teme a Deus em outras
sem outras intenções, porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e tudo que ele possui? Tu pessoalmente tem abençoado todas as obras da mão deste homem, de maneira que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, com certeza ele amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-lhe poder para destruir tudo que ele possui, apenas não estende as tuas mãos sobre a pessoa dele. Eu quero falar dessa parte que Deus fala. Foi Deus que declarou sobre a vida de Jó uma palavra, sabia? Deus olhou Jó e ele lançou sobre a vida de Jó uma palavra, mas Jó não sabia dessa palavra, Jó não conhecia. E Deus fala assim: ele é íntegro, justo e teme a Deus e se desvia do mal. O que o inimigo queria sobre a vida de Jó não era só que Jó blasfemasse, não era só que Jó perdesse as bênçãos. O inimigo queria tirar essa palavra de Deus, fazer essa palavra não se cumprir sobre a vida de Jó. E a intenção do inimigo sobre as nossas vidas, é o que Deus me revelou, é a mesma coisa. É pegar uma palavra que foi lançada sobre a minha vida, pegar uma palavra que foi lançada sobre a sua vida e fazer ela se tornar inválida. Fazendo o quê? Fazendo nós pecar. Nos fazendo pecar, nos fazendo não acreditar, nos fazendo desviar daquela palavra, então, que Deus lançou sobre as nossas vidas. E aqui a intenção do inimigo, e a intenção do inimigo sempre foi essa. Presta atenção que em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Eva, ela peca porque o inimigo pega uma palavra de Deus e distorce a palavra para Eva, engana Eva. A função do inimigo é pegar as palavras que foram lançadas sobre as nossas vidas e distorcer ela, para que nós venhamos a pecar e não viver tudo aquilo que Deus tem para viver sobre as nossas vidas. Mas o Senhor falou no meu coração: eu estou velando por esta palavra, ou seja, eu estou cuidando desta palavra que eu lancei sobre a tua vida. Então esta palavra, ela vai se cumprir, amém? Ela vai se cumprir. Eu quero que você agora vá lá em Jó 31. Versículo 1. Jó 31, versículo 1. A palavra diz assim: estabeleci um pacto, em outras versões diz uma aliança, com os meus olhos, de não atentar com cobiça por donzela alguma. Porquanto, que porção eu teria de Deus lá dos céus, e que herança do Todo-Poderoso lá das alturas? Ora, não está destinada a ruína para os perversos e o desastre para os que praticam o mal? Não observa Deus todos os meus caminhos e não avalia cada um dos meus passos? Se tem agido com alguma falsidade, se meus pés têm se apressado a enganar, Deus que pesa em balanças fiéis e bem equilibrada, e concluirá que não devo nada. Depois Jó começa a falar sobre várias coisas, sobre que ele cuidava dos órfãos, que ele atendia as viúvas, que ele atendia as pessoas, os peregrinos, né, que estavam de passagem, os estrangeiros. Mas eu fico pensando, da onde Jó tirou todos esses ensinamentos para viver, se não existia lei? Da onde ele chegou à conclusão? Presta atenção, se Jó era um dos homens mais ricos, a Bíblia diz que ele é um dos homens mais ricos do Oriente, ele tinha muitas servas. E naquela época nós sabemos que as servas, elas eram propriedade dos senhores, dos homens ricos. Elas eram propriedades, como Agar era propriedade de Abraão. Então, tanto que Abraão pôde ter um filho com Agar, e aquele filho de Agar ia ser filho de Sara e de Abraão, porque ela não tinha direito próprio. Ela era uma escrava, ela era uma propriedade de Abraão. Então Jó, ele tinha várias donzelas, várias mocinhas, que eram propriedades dele, eram servas dele. Então, mas olha aqui o que Jó diz: estabeleci um pacto com meus olhos, de não cobiçar donzela alguma. Num tempo em que um homem tinha várias mulheres, Jó decidiu seguir a santidade de Deus. E isso fez com que ele recebesse essa palavra, que ele era íntegro, reto e se desviava do mal. E o Senhor começou a falar no meu coração sobre este versículo.
Muitas vezes as palavras de Deus caem em descrédito sobre as nossas vidas, porque nós não nos comportamos de acordo com aquela palavra que foi lançada sobre as nossas vidas. Jó, como a pastora Dervan falou aqui, entre o direito e o amor, fique com amor. Jó tinha o direito de ter as servas dele como concubina dele. Ele tinha o direito, mas ele não quis fazer isso. Porque depois ele fala assim, que as servas dele, lá no 15 ele fala, aquele que teceu no ventre materno, de igual modo não criou os meus servos. Então ele está falando, Deus me criou e criou o servo, nós somos todos iguais. Mas ele era um homem rico, ele não tinha soberba, ele não valorizava o dinheiro que ele tinha, ele não valorizava o poder que ele tinha, ele não valorizava os direitos que ele tinha, ele renunciou. E quanto mais eu renuncio aquilo que me é direito, mais a glória de Deus vai encher a minha vida. Quando eu renuncio aquilo que me é direito, mas é contrário à palavra, eu decido, é direito meu, mas não agrada a Deus, não quero. É direito meu, mas desagrada o Senhor, eu não vou viver isso. Eu quero viver aquilo que Deus quiser que eu viva. Ele disse muito 1000 anos antes de Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jó disse assim, não vivo mais eu, Deus vive em mim. E eu vou ser santo, porque Deus é santo. E hoje eu vejo que as pessoas não tomam cuidado com os olhos. E aonde a pessoa bate o olho, às vezes ela cai. A Bíblia nos relata pessoas que caiu pela concupiscência dos olhos, pela cobiça dos olhos. Davi foi um exemplo disso. Davi estava no seu palácio, olha, vê Betseba tomando banho, sem roupa. A concupiscência dos olhos faz com que Davi caia em adultério. Caiu em adultério. Até Satanás queria enganar até Jesus, quando ele leva Jesus ao alto do templo e fala, olha Jesus, se você me adorar, eu te darei tudo isso aqui. Ele mostra os reinos para Jesus, para ver se Jesus caía na cobiça dos olhos, mas Jesus era santo, ele não caiu. Como estão os seus olhos? O que você olha? Você olha e você desvia do mal? Porque a palavra diz que Jó era íntegro, reto e se desviava do mal. Ele se desviava do mal. Mas às vezes a pessoa pensa assim, não irmã, eu estou aqui na minha casa, ninguém está vendo, né? Então vou entrar nesse sitezinho aqui, de conversinha, vou conversar, mas você é um homem casado, uma mulher casada, vai conversar. A Bíblia diz que o adultério, Jesus falando, não é só o ato consumado, mas quando o homem ora por uma mulher e deseja ela, ele já cometeu adultério com ela. Os olhos têm feito muitas pessoas caírem. Os olhos têm feito muitas pessoas pegar as palavras de Deus e jogar no lixo e não se cumprir, porque os olhos da pessoa faz com que entre dentro dela um sentimento de pecado que vai se consumar depois. Cuidado aonde nós estamos olhando. Cuidado com os nossos olhos. A palavra diz em Mateus, eu marquei aqui. Mateus fala que aonde nós olharmos, que os nossos olhos é as lâmpadas para o nosso corpo. E se os nossos olhos forem bons, tudo em nós é luz. Mas se os nossos olhos forem mal, há dentro de nós trevas. É isso que diz a palavra. Então eu quero, e o Senhor falou muito comigo, faz dias que o Senhor tem falado, estabeleci uma aliança com meus olhos. Da onde Jó tirou essa aliança com os olhos dele? Essa aliança era só entre ele e Deus. Essa aliança não era Deus mandando, essa aliança ele quis fazer. E o Senhor vai falar para você nessa noite, faça uma aliança com os teus olhos. Faça uma aliança com os teus olhos. E olhe somente na direção que Deus te mandar. Desvie os teus olhos do mal, desvie os teus olhos do adultério, desvie os teus olhos da pornografia, desvie os teus olhos de coisas que não agradam a Deus. Desvie os teus olhos, faça uma aliança, porque muita gente tem aliança, Deus falou comigo aqui, mas com os olhos dos outros. Sabe o que é isso? Quando tem alguém me olhando, eu não faço nada, mas se ninguém estiver me olhando, ninguém está me olhando, então eu vou fazer.
Isso é ter aliança com os olhos dos outros. Jó tinha uma aliança com ele mesmo, com os olhos dele. Sabe o que ele diz? Olharia eu para uma donzela? Ele está falando assim, ainda que ninguém me veja, eu estou vendo que eu estou olhando. Deus também está vendo. Aqui o que ele fala? Ó. Ora, não está destinado a ruim nos perversos, porquanto, que porção eu teria do céu lá no céu? Que herança eu teria do Todo-Poderoso? Ele não está vendo isso? Deus está vendo todas as coisas, amém? Deus está vendo todas as coisas. E Ele está velando por essa palavra. Ele tem mandado palavras nessa igreja para nos alinhar à vontade dEle. Eles têm mandado palavra para que nós viemos entrar no eixo, nos alinhar, para que depois Ele cumpra essa palavra. Ele não pode cumprir a palavra enquanto eu não estiver preparada, enquanto eu não estiver no jeito que Deus quer. Porque senão a palavra vai se cumprir na minha vida e eu não vou dar conta dela. Eu não vou dar conta da promessa. A promessa vem sobre a minha vida e eu não vou dar conta. Amém? Amém? E Maria acreditou naquela promessa. E olha o que Isabel, depois lá em Lucas 1, 45, Maria acredita naquela palavra e o anjo fala para ela, sua prima Isabel também está grávida. Ela pega as coisas dela, vai lá para a casa de Isabel, chega lá, Isabel está grávida, nós sabemos, quando ela sai de Isabel, o Espírito Santo toma Isabel e Isabel fala uma palavra, fala, bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe forem ditas. Bem-aventurada seremos nós, bem-aventurada será você, bem-aventurada significa muito feliz, contente, alegre. Você ficará alegre se você crê nas palavras que o Senhor está falando, amém? Nas palavras que o Senhor está determinando sobre a sua vida. O Alisson pregou aqui domingo que Jesus andava sobre o mar, né? E Pedro viu Jesus. Jesus chega perto do barco e eles assustam e Jesus fala, sou eu. E Pedro fala para Jesus assim, se é o Senhor, manda eu ir contigo. E Jesus lança uma palavra sobre Pedro, ele fala, vem. Com essa palavra, Pedro andou sobre as águas. É uma palavra, irmão. Busca do Senhor uma só palavra. Aquele centurião, quando ele chega para Jesus, ele fala, o meu servo está doente. Lança uma palavra que ele vai ser curado. Jesus fala, eu vou lá na sua casa curar ele. Ele fala, não, Senhor, eu sei que o Senhor é um homem de autoridade, eu também sou autoridade. Quando eu falo para o meu soldado, faz uma coisa, ele faz. Então Jesus fala, nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Então ele fala assim, vai, o teu servo já está curado. Jesus lança uma palavra, irmãos. Sobre uma palavra a pessoa é liberta. Nós sabemos a passagem da mulher que clama pela filha endemoniada. Jesus lança uma palavra, ela chega na casa dela, a filha está liberta. A palavra de Deus, uma palavra, liberta. Uma palavra levanta, uma palavra restaura, uma só palavra. Deus com a palavra, Ele fala, haja luz e houve luz. Uma palavra de Deus traz à existência o que não existe. É uma só palavra. Então que você entenda que Deus quer te usar. Que Deus quer te encher de poder, que Deus quer lançar sobre a tua vida promessas e já lançou, e Deus está velando para se cumprir. Mas que você ore, porque o que o Senhor ministrou no meu coração, que Jó não sabia as palavras que tinha sobre ele, mas se cumpriram, e foi bom para Jó. Peça para Deus, Senhor, revela para mim, qual palavra o Senhor quer lançar sobre a minha vida? Qual palavra o Senhor quer lançar sobre o meu ministério? Qual palavra o Senhor quer lançar sobre a minha família? Porque o Senhor vai lançar e essa palavra vai se cumprir, amém?